E aí, turma do Raio Ômega, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer um especial para vocês, um estúdio de animação. A gente está hoje na Start Anima para acompanhar todo o processo criativo envolvendo a animação que estreia dia 7 de setembro nos cinemas, animação brasileiríssima, Lino, uma aventura de 7 vidas. Vamos entrar então e vamos dar uma conferida aí nos bastidores? Bora lá! Fox Filme e Start Anima. Don't worry, let's go party. Com Dira Paz, Ei, você! Mãos ao alto e solte a criança! Paola Oliveira Lindo! Ai, como você é incrível! e Celton Mello. Não sei. Lino, uma aventura de 7 vidas. 7 de setembro nos cinemas em 3D e 2D. Fala, turma do Raio Ômega, beleza? A gente já tá aqui dentro da Start Anima e eu tô aqui com o Rafael Ribas, diretor, tudo bom? Diretor da animação Lino, uma aventura de 7 vidas. Você vai mostrar pra gente o processo criativo, vai mostrar a Start Anima pra gente, não vai? Vamos conhecer um pouquinho como foi feito o Lino. É isso aí, bora lá! Bom, Rafael, a gente já tá aqui dentro do estúdio e tô vendo ali uma prancheta, tô vendo ali o desenho do grilo. Aliás, inclusive a gente tava conversando aqui nos bastidores, sem o grilo não haveria Lino. Não. Então, não deu vida ao outro, na Foi onde realidade. tudo começou, né? Se não tivesse tido o Grilo 1 e o Grilo 2, a gente não teria o Lino agora, né? É verdade. O Grilo Feliz. A história de um grilo que vivia feliz cantando e tocando para seus amigos na floresta. Até a chegada de Maledeto, um terrível lagarto que proíbe a música e se apodera da sua paixão. A estrela linda. Venha se divertir com as fantasias, brincadeiras e aventuras de O Grilo Feliz. E começa exatamente ali, né? Quando idealiza. Muita gente pensa que mesmo o Lino, mesmo o Grilo 2, que foi feito todo no computador, muita gente pensa que o filme é feito todinho no computador e não existe mais nada de papel, ninguém mais desenha, ninguém mais faz nada. E não é. Mesmo no Lino, tudo que a gente vai começar a fazer é tudo no papel. Então, assim, o desenhista tem que criar os concepts, o desenhista tem que criar os personagens. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, que é o computador que faz, não é. Tudo começa no papel mesmo, Começa né? no Desenhista. papel. E tem a parte técnica que vem depois, aí sim entra a computação gráfica. Vamos conhecer lá então? Vamos lá. Beleza. Bom, Rafa, então eu quero conversar agora com cada um dos meninos aqui para falar um pouco da técnica, como que é feito, cada etapa, para destrinchar isso daí, porque o pessoal quer saber, o pessoal gosta dessa parte. A partir de agora sair um pouquinho do papel ali, a gente já começa a entrar no mundo digital. Vou mostrar para vocês um pouquinho do processo e vou pegar cada profissional, falar um pouquinho da sua área, que acho que é mais interessante, né? Beleza, então vamos bater um papo com cada um deles. Isso aí, bora lá. Meu nome é Matheus Ventura e eu trabalhei no Lino na parte de desenvolvimento visual e concept art. Tudo começa com pesquisa, referência, muito briefing, junto com o diretor, e aí a gente parte para alguns esboços e os primeiros desenhos. Chegando no design final, a gente faz um model sheet, que nada mais é do que desenhar as vistas todas do objeto, seja cenário ou personagem, porque isso vai servir de referência para a próxima etapa, que é a modelagem. A gente faz alguns estudos de cor também para servir como referência para texturização, e em seguida a gente faz um estudo de cor para passar a emoção do filme, que se chama Color Script, e ele ajuda na transmissão da mensagem do filme. Então você usa um pouquinho de psicologia das cores, de o azul passar uma tristeza, o vermelho passar um pouquinho de conflito, e tudo isso ajudando a contar a história do melhor jeito possível. E passando por um pouco de personagens, a gente faz alguns desenhos de referência, que serve como estudo de expressões, e também um model sheet, que vai servir para as próximas etapas. Isso aí é um pouquinho da primeira etapa, assim, que tem visual do filme.
Meu nome é Sérgio Espina, eu fui responsável pela supervisão de modelagem do filme Lino. Eu vou falar um pouco para vocês como que é o esquema da modelagem. Uma vez que o concept do personagem está aprovado e o model sheet feito, é passado para os modeladores, então a gente pega aqui em cima do concept do model sheet e em cima de primitivas a gente vai estudar a silhueta do personagem. Aqui no caso do Lino, a gente fez um estudo da silhueta dele e a gente vai blocando essa modelagem, colocando vários cilindros, várias esferas, várias primitivas para definir até junto com o Rafael se a blocagem da modelagem tá perfeita para a gente começar a modelagem, né? Uma vez feita a blocagem, a gente parte para detalhar cada parte do personagem. Então, quanto mais polígonos a gente colocar, mais real vai ficar o personagem. Aqui já no caso, o Lino completamente modelado, né? Então aqui mais um exemplo da modelagem, né? De que cada parte tem que ser modelada, não tem escapatória, cada pecinha, cada objeto do filme, tudo foi modelado. Então um exemplo bem complexo na casa do Dom Leon são essa estante, no caso de cada livro, cada potezinho, a escrivaninha, a cadeira, todos os modelos que fazem parte da complexidade enorme do Lino, né, de modelos. E aqui um exemplo do próprio personagem, que o estudo que tem durante a história das trocas de roupa. Então isso também tem que ser tudo modelado antes, para também passar para o rigging, porque na etapa do rigging, cada parte que foi modelada do personagem, no caso do Dom Leon, as trocas de roupa, tem que ser rigado também para na parte da animação tudo ter controle para o animador conseguir animar futuramente. Então esse é um pouco da modelagem do Lino. Esse é o Lino. Bom, meu nome é Daniel Lira, eu trabalhei na parte de textura do Lino. Então, depois da modelagem, todos os modelos eles são abertos, como se a gente tirasse a casca deles e planificasse. Cada modelo precisa ter essa planificação para a gente conseguir pintar e aplicar a textura dele. Então, os modelos eles ficam assim, abertos, com a malha, essa forma meio como se a gente tivesse arrancado a casca de uma fruta mesmo. Depois disso, a gente vai lá e pinta, aplicando todas as texturas necessárias do modelo. Então, aqui a gente tem um exemplo do Lino Gato, que a gente já consegue ver a pintura dos pelos para auxiliar também na parte de render, que vai vir depois. Os degradês de cor, então cada mancha que vai ter no corpo, cada parte mais escura que vai ter no corpo, as partes mais claras, o que precisa ter textura da pata, do pelo, da unha. E isso é feito para cada objeto do filme, tanto os personagens quanto os cenários. Então tudo precisa ser aberto assim, planificado, para ter esse trabalho de pintura das texturas que vai auxiliar depois na parte do render também. Se eu te disser que eu sou o cara mais azarado do planeta Terra, você acredita? Por que acreditaria? Sou Jerome Travas. Eu fui responsável por todos os riggings de carro, todos os veículos, e teve bastante. Que ótimo, nós vamos fugir nesse carro super discreto. Gostou? Então, eu recebo o modelo do veículo. Os veículos são basicamente um objeto duro, né? Não é tudo mole como os personagens, mas eu faço essa parte do rigging, que é a parte de um veículo básico, né? Mas, a mais que isso, tem todos os controles para os animadores, para facilitar o trabalho dos animadores, junto funciona certinho. Mas como a gente está em cartoon, então precisa realmente que se deforma. Então a gente tem toda essa parte de deformação que tem que funcionar. Por exemplo, então, a porta abre normal, mas em cima desce tem controle para fazer coisas que não são naturais, mas na animação, mesmo assim, não se vê, dá um efeito de cartoon e assim funciona. Por exemplo, as rodas giram automaticamente. Isso para os animadores a gente ganha muito tempo, né? Tem todas as deformações também. O veículo tem suas especificações, né? Por exemplo, o Jeep foi bem difícil, porque o Jeep tem que funcionar para um Jeep. Então, tem todos o sistema embaixo aí, tinha que funcionar, seguindo as deformações, né?
Então, isso foi minha parte, preparar os veículos para os animadores poderem animar do jeito que eles gostaram. Espero que gostaram. Bom, meu nome é Bruno, eu trabalhei no render do Lino, que é toda a parte que a gente pega os cenários e os personagens que ainda estão cinzas e a gente começa a trabalhar com as cores dentro do 3D. E eu vou mostrar aqui um pouquinho do processo de texturização e iluminação do cenário. Então aqui a gente tem, por exemplo, um dos cenários do filme, que é o apartamento do Victor, né? Aqui ele já está com as texturas, mas a gente recebe o cenário cinza e a gente começa a trabalhar com as texturas de cada elemento. Então, se tem madeira, papelão e tal, a geladeira que é metálica, a gente começa a dar as cores do cenário. Depois que a gente fez as cores de cada material, a gente começa a trabalhar a iluminação. Então, cada elemento desse aqui é uma luz dentro do cenário, né? E a gente consegue ver a diferença que dá quando você já coloca a luz no cenário, né? Você começa a enxergar que aqui é madeira, que aqui é metálico, e já começa a ter um clima e uma ambientação. Cada cenário ele pode aparecer em mais de uma cena, né? Então, por exemplo, o apartamento do Victor, ele tem cenas diurnas, que é o caso dessa luz que a gente fez aqui. Você tem uma luz diurna, com uma luz artificial da cozinha, mas ele também tem cenas em que ele aparece com um clima mais noturno. E tudo isso é trabalhado junto com a direção de arte, para dar o clima certo de cada cena, né? No caso, uma cena noturna fica mais sombria, você trabalha essa luz mais azulada. Bom, isso é um pouco do processo de render dos cenários, né? E a próxima etapa do render é renderizar as cenas mesmo, já com os personagens, cada cena específica do filme, que é o que o Alexandre vai mostrar agora. Ele roubou a mostarda daquela. Oi, meu nome é Alexandre Agostini e eu vou falar um pouquinho da etapa do final, que é o render com os personagens. Então, geralmente a gente recebe um vídeo, que é um playblast com a animação da cena, e a partir daí a gente começa a planejar como é que vai ser feito. Então, por exemplo, essa cena aqui é um cenário da tribo, e nesse playblast eu analiso como é que tá a cenação, como é que tá sendo feito. Por exemplo, o gato pula daqui, sobe no fliperama. Então eu já começo a ver como é que eu vou fazer essa iluminação. Por exemplo, onde que eu vou colocar o contorno, a luz de contorno nele, onde que eu vou colocar as luzes de preenchimento. Essa cena aqui é essa aqui rendida. Ou seja, aqui eu já tenho aqui um contorno que eu resolvi colocar do lado dele direito, uma luz de preenchimento vindo de cima para baixo, completei com luz de rebatimento no gato, que seria essa cena aqui no 3D, né? Então aqui eu tenho os índios e o gato no ambiente 3D, na cena 3D. Então, por exemplo, aqui no 3D eu coloquei uma luz vindo aqui de trás para frente, que seria esse contorno aqui, uma luz vindo daqui, meio que de cima para baixo, que seria a principal, que seria onde está a iluminação principal dele. E o resto são luzes que eu complementei para não ficar muito escuro, porque sombra muito preta não é bom. Daqui vai para composição. Lá eles vão fazer um tratamento mais detalhado de deixa o personagem mais claro que o cenário, ou deixa mais escuro, muda a cor, sabe? Lá eles vão ter um aprimoramento em cima da nossa imagem. E de lá vai para a edição. Agora a gente vai conversar com praticamente o avô do Lino, idealizador do estúdio Start Anima, o pai do Grilo Feliz, este jovem Valberci Ribas. Ainda estou conservado. Tá super bem. Estou conservado em animação. Quem trabalha com animação trabalha feliz. Sim, trabalha feliz, embora é uma área bastante difícil de ser enfrentada, né? Porque a animação exige bastante doação, eu diria quase que um sacerdócio. Se você não se doar integralmente, você não vai fazer o boneco andar. É verdade, é verdade. E aí... Se você não fizer um atrás do outro, cada desenho por desenho,
nunca você vai conseguir fazer animação. O trabalho da Start Anima com relação à animação começou desde a publicidade lá atrás, né? Sim, eu comecei muito cedo. Quando eu tinha 16 anos, eu aceitei um desafio, porque na época estavam se formando as produtoras de animação, né, produtoras de filme aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, e não havia gente suficiente para fazer trabalhos. Eu, naquele momento, eu tinha entrado na produtora, faziam 3 meses que eu estava fazendo traço, copiando, transferindo a animação do papel para acetato, para ser pintado e dar a dinâmica da animação. E me jogaram um storyboard na mão e falaram: você vai ter que fazer um filme para o Natal. E eu, nas horas vagas, eu ficava treinando. E aí me passaram esse desafio, que foi um desafio terrível. Com 16 anos eu praticamente vinha fazendo algumas experiências de animação, eu jamais tinha feito um trabalho profissional. Eu aceitei e foi a start de tudo. Entendeu? Então, daí o nome da criação o Start Anima, a ideia do nome do estúdio? Não, mas é porque Start, sempre que você montava o filme, tinha o Start. Sim, também tem isso. Tinha o Start. Não, vou colocar o nome do Start e já é a partida, começa por aqui. Uma coisa que eu fiz, eu me sinto bastante lisonjeado, é por ter sido uma pessoa que desbravei a publicidade. Eu tirei a publicidade do traço duro, dos personagens pintado em acetato duro, imitando coisas americanas, e trouxe para a publicidade um traço moderno, pesquisa na animação. Cada comercial que eu fiz um comercial, o traço diferente um do outro. Comecei com o Fio Santista, depois eu fiz Barata Rodox, que foi um dos marcos, divisor de águas na publicidade. E eu me lembro da propaganda, eu falei, nossa, Start Anima, eu falei, então desde aquele momento. Gente, estou aqui para fazer um apelo às donas de casa. Eu sei que sou um bicho feio e sujo e que assusto muita gente. Bem, assustava, né? Porque depois que apareceu o Rodox, não há barata que chegue. Rodox aparece na hora, faz aquela matança e ainda fica 15 dias matando. Por favor, Rodox não! É covardia! Não, Rodox não! Aerosol é Ródia. Teria a calça West Top da rancheira para jeans, Indigo Blue, né? Foi uma linha de trabalho meio parecida um pouco com o submarino amarelo. Aí eu comecei a fazer Sharp, fiz mais de 10 anos de Sharp. Tecnologia é avançar, é sonhar. Tecnologia é Sharp. Sharp. É só ligar. Eu ativei muito mais uma linha gráfica, uma linha de pensamento. Eu não fiz o trabalho simplesmente porque era publicidade. Eu aproveitei o fato de eu não conseguir fazer filme de arte, que eu sempre quis fazer. Eu ficava vendo os filmes que vinham da Europa. Eu procurei fazer na publicidade todas as experiências que eu queria fazer em filme de arte. Então eu sempre fui uma pessoa bastante revolucionária nesse aspecto, né? E bastante... Transformei a publicidade num laboratório, vamos dizer assim, meu trabalho artístico. E eu consegui muitos prêmios internacionais com esses trabalhos, né? E nesses sonhos, né? Que eu acho que a gente não pode deixar de sonhar, eu comecei a pensar em fazer longa-metragem, né? Foi quando eu comecei a desenvolver alguns personagens que eu acabei usando para Sharp, também o Grilo, né? E eu fiquei muitos anos nessa batalha para tentar arrumar dinheiro no Brasil para fazer. E graças às leis do incentivo fiscal que eu comecei a ter acesso a esse dinheiro e poder realizar esse primeiro trabalho, que foi o Grilo 1, né? E foi um trabalho que a gente lançamos em mais de 60 países. Foi o primeiro filme de animação brasileira a estrear nos Estados Unidos, na TV Star. Foi o blockbuster em Moscou, saiu na Rússia, saiu até no Los Angeles Times. E graças ao Grilo Feliz a gente tem o Lino. Exatamente, então alguém tem que dar a cara para bater, né? Alguém tem que romper as portas, porque aqui no Brasil eu sempre falei, as portas não se abrem, elas têm que ser rompidas. Aí pouco a pouco o Rafael vem trabalhando comigo, né, há muitos anos, desde bebezinho ele veio para cá, né, ele vem se acostumando com o ambiente, vendo as coisas que vinham acontecendo, e aí ele assumiu esse lado da computação gráfica com um tremendo talento incrível, ele tem um talento incrível. Muitas vezes as pessoas, eu quero trabalhar com animação. Mas trabalhar com animação requer muita responsabilidade, disciplina, talento, além de ter vocação para o trabalho. Como a gente começou com o Grilo 1 na retomada do cinema nacional, foi o primeiro filme de animação,
foi também a luz que veio iluminando o mercado da animação no Brasil, porque até então praticamente não se fazia nada. O Clóvis Vieira tinha feito o Cassiopeia, computação gráfica, e eu já estava fazendo há muito tempo o Grilo, né? Tempo depois a gente lançou o Grilo 1, que foi um divisor de águas para a nossa área, e eu considero o Lino um divisor de águas nesse momento, porque é um trabalho que tem uma qualidade excepcional, uma animação, uma iluminação, uma qualidade de render assim excepcional, comparada a qualquer produção europeia até americana, né? E mais feita com orçamento mínimo, exatamente, orçamento mínimo. É onde você vê a nossa capacidade dos brasileiros que trabalharam, onde você vê a capacidade do Rafael de dirigir, a paciência que ele teve de fazer tantas funções, que é um negócio que é muito complicado, é que você, quando você assume fazer um longa-metragem, você assume muitas funções. Você tem que ser multitarefa, senão não vai. Multitarefa, senão você não faz nada. Você tem que conhecer muita área para poder, na ausência de uma pessoa, você substituir, o processo não parar, entendeu? Exato. Então eu vejo, por exemplo, que o Rafael assumiu bastante essa parte, com bastante coragem, bastante ousadia, muita coragem. Eu acho que ele vai ser um grande diretor, já é um grande diretor, e eu acho que com pouca idade ele vai avançar. Ou seja, Lino é uma realidade, então você tem que correr para o cinema para conferir, beleza? É animação brasileiríssima, feita por brasileiros muito competentes e com muita qualidade. Então você precisa conferir, viu? Eu queria agradecer demais a oportunidade de conversar com o senhor. Aliás, conversar com o senhor é fantástico, dá vontade de pegar e fazer. A gente precisa fazer um documentário, na realidade, falando da Start Anima. Porque a história... tem muita matéria, muita coisa. Mas sabe o que eu faço? É o seguinte, a gente volta aqui então para pegar e fazer uma coisa muito mais elaborada, quem sabe até um material só sobre o Grilo Feliz, porque é um prazer mesmo conversar com alguém que conhece tanto da área, que está contribuindo demais, principalmente com essa questão envolvendo o cinema e a animação brasileira. Obrigado, viu? Muito bem, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigado e esperamos que as crianças vão assistir o Lino. Vão, com certeza. Vão sim. Continuar. Com certeza. Obrigadão. Obrigado. Falei com o avô do Lino, agora eu vou falar com o pai do Lino, que é o Rafael Ribas. Gente, o Rafael já recebeu a gente aqui, recebeu muito bem. Rafael, fala um pouquinho, a gente já falou de tudo sobre processo, mas dá a letra aí, que você é o diretor, você que manda no negócio, então fala pro pessoal do Raio Ômega aí como que é, chama o pessoal pra assistir, enfim. Acho que o legal também é falar um pouquinho do processo, a gente mostrou um pouco do processo de execução, eu posso falar um pouquinho do processo de criação, como foi, né? Perfeito. Porque como nós estamos no terceiro longa-metragem, que o Lino é nosso terceiro longa-metragem, né? Na época a ideia nossa era ter um filme que fosse completamente original, alguma história que ninguém tivesse feito ainda, né? Não simplesmente criar um personagem, uma história, e não é que a gente foi lá e pegou um gato e pronto, entendeu? É a fantasia do cara, é a vida do cara, um cara azarado, um cara meio loser, então tem muitas situações engraçadas, a gente buscou colocar esse tipo de coisa no roteiro. Você até comentou de um amigo seu que trabalhava animando festas pra criança, Na verdade, ele não que ele trabalhava, ele fez um bico. Ele fez um bico de animador de festa, ele se vestiu de Pantera Cor-de-Rosa e ele contou pra mim que foi, tipo, detonado pela criançada. Ele falou, cara, e foi aí que eu fiquei com isso na cabeça por um tempo e eu gostava muito de fazer curta, fiz alguns curtas-metragens e eu tinha vontade de colocar isso em algum curta. E acabou passando um tempo e quando veio o Lino, o processo de criação do Lino, que a gente tentou realmente buscar e criar uma história original, uma coisa diferente, né? Não só a turminha tal, não sei o que, a gente falou, não, é um cara que se veste de uma fantasia, que antes era assim, era um cara que virava um desenho que ele gostava e tal, só que não tava tão legal não assim. Tava rolando, Aí eu lembrei disso, falei, pô, tem um amigo meu que fez um bico de animador de festa, de Pantera Cor-de-Rosa, Se deu mal, foi engraçado, e ele me contou isso, e eu nunca falo o nome dele, porque é sacanagem, né, o Fábio Santilli, mas Ô Fábio, foi mal aí, velho, foi mal, cara. Foi muito engraçado, porque eu fiquei com isso na cabeça, falei, pô, quando eu tava criando, eu falei, não, vamos colocar um cara que é animador de festa, que é até legal, porque tem um lance também de animador, que é sempre, o pessoal que trabalha aqui também que é animador, que sempre quando a gente fala em algum lugar, precisa fazer um cadastro e tal, você fala que é animador, alguém pensa que você é animador de festa. Fala, que buffet você trabalha? E então também serviu um pouquinho pra fazer essa brincadeira, né? Show de bola. Mas é aquilo, a inspiração você tira da vida real mesmo, né? Muita gente pensa também que, pergunta pra mim, como foi, de onde veio a ideia? Criar também é um trabalho, entendeu? Totalmente. Então pra não parecer que aquela coisa que você tá lá
comendo, ou dormindo, de repente, opa, criei o roteiro do filme. Não é assim. Não é. Então a gente realmente, a ideia vem de um lugar e tal, né? Eu tenho uma gênese, você tem um embrião ali, você tem um start, depois... Mas depois você precisa desenvolver, e isso são meses, não são dias, O que não você são tem meses. na realidade é o princípio da ideia, e aí você vai complementando isso daí de acordo com o que vai surgindo, né? De inspiração e tudo mais. Então, assim, são meses de trabalho até chegar no roteiro, e aí pra você ter uma ideia como demora pra gente conseguir fazer as coisas no Brasil, pela dificuldade que existe, eu apresentei o Lino pra Fox em 2010. Em 2010 você apresentou o projeto do Lino pra Fox. Então eu cheguei e falei, a ideia é essa, contei pra eles gostaram da ideia, falaram, pô, a gente topa, apresentei o roteiro e ficaram quase um ano de tratamento de roteiro indo pra Los Angeles e voltando, porque lá tinha uma pessoa que lê roteiro e aprova, na Quantas etapas de tratamento de roteiro? Sei lá, umas 10 vezes? Eu acho que por aí, foram umas 8 etapas. Mais ou menos isso. E aí eu chamei uma roteirista pra me ajudar a fazer um script doctor, que foi a Stella Renner, que também me ajudou demais. E aí demorou, acho que praticamente 1 ano e meio para esse processo todo de apresentar e o roteiro ficar pronto, né? E ter que parar de novo, porque mais um helicóptero aqui. Né? Ele vai ficar rodeando aqui. Só um minuto. Bum. Urubocop. O Urubocop. E aí eu brinco um pouco que no Brasil a gente demora às vezes mais para captar recurso do que para fazer o filme. Então às vezes perguntam para mim, o que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil é fazer acontecer. O mais difícil é fazer acontecer, captar recurso, juntar gente, fazer todo mundo acreditar no projeto, porque executar assim mesmo, se eu falasse que isso era a coisa mais difícil, era sinal que eu não tenho confiança no nosso trabalho, entendeu? Então eu estava muito disposto a fazer esse filme o melhor possível e aconteceu isso. Muita gente pensa que o filme é americano, né? Eu quero mudar isso, eu quero que as pessoas entendam que um filme que aqui no Brasil a gente é capaz de fazer filme de qualidade, de animação, então eu quero que no próximo alguém fale, nossa, será que esse é o próximo filme nacional de qualidade, de animação? Porque por enquanto as pessoas falam isso, nossa, parece americano. Então a minha vontade com o Lino é essa, que a criançada curta, espero que as pessoas possam, principalmente as crianças, que o filme foi feito para as crianças, é claro, né? Não dá pra negar que a gente vai fazer. Se eu fizesse um filme para adulto aqui, é óbvio que Mas os pais também vão se divertir pra caramba, né? Porque, puxa vida, toda a linguagem do filme é pra família, na realidade, né? A gente fala pra família porque, assim, a criançada vai e o pai vai ter que ir junto. A criança não vai. Então, pô, o pai merece alguma coisa lá pra ele. Mas tem um porém, o pai e a mãe não vai ficar de forma forçada na cadeira de cinema, muito pelo contrário. Muita coisa engraçada, vai se divertir. Várias risadas, Então é um filme pra toda a família mesmo, assim. Espero que seja um sucesso pra gente poder ter continuidade e principalmente pro mercado crescer, né? Então é muito importante para o mercado crescer, porque para você ter ideia, aqui na Start, quase metade da minha equipe já está agora no Canadá e Estados Unidos. Espetacular. Então, muita gente que se ainda destacando. não foi, já tá tudo combinado, vai trabalhar em empresas como a Sony, empresas grandes. E pra gente é muito bacana saber disso, mas ao mesmo tempo é triste, porque o bom seria a gente ter uma continuidade aqui, sempre manter esse pessoal aqui, crescer o mercado, entendeu? Porque senão parece que nem time de futebol, né? O cara dá uma despontada, se destaca, vai pra Europa. Então a gente... Reter os talentos, né? Reter os talentos, precisa de projeto, precisa que o mercado cresça e pra isso precisa que o filme vá bem. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um recado pra todo mundo então, ó. Start Anima, tá bom? Memorizem esse nome, por favor. Pessoas de talento, pessoas trabalhadoras que precisam do seu apoio e assistam o Lino, vão aos cinemas. Porque o pessoal tá fazendo fez um trabalho muito digno. É isso, tá? Memoriza aí. 7 de setembro no cinema, filme lançado pela Fox, que tem Celton Mello, Dira Paz e Paulo Oliveira. Então, na pré-estreia a gente vai conversar com essa galera aí. Aliás, vamos pra pré-estreia agora? Vamos agora, né? Vamos lá. Larga tudo aí. Isso aí. Vamos nessa então. Moçada do Raio Ômega, Energia 97, prazer enorme falar com vocês. A dica é, dia 7 de setembro, estreia uma animação 100% nacional, dirigida pelo Rafael Ribas. Eu faço a voz do protagonista, se chama Lino, que vem a ser um camarada muito azarado, que num momento lá X, ele vira um gato. Cara, filmaço pra criançada, divertido, emocionante e com uma mensagem muito bonita. É a boa do feriadão, que é quando estreia o filme. Vai na dica. Olá,
Olá, galera do Raio Ômega. Aqui é Dira. Quero convidar vocês para assistirem Lino a partir do dia 7 de setembro nos cinemas. Uma animação para toda a família, uma animação feita por brasileiros, com nível internacional. Eu quero muito que vocês confiram, porque eu tô tão orgulhosa de fazer esse trabalho para um público que eu acho que a família inteira vai curtir, mas principalmente as crianças que merecem que a gente esteja produzindo para elas. Então, vocês que são ligadaços, não percam essa animação. Beijo! Tô aqui, pessoal do Raio Ômega, chamando todo mundo pra Lino, uma aventura de 7 vidas, 7 de setembro nos cinemas, com aquele cara ali, Celton Mello, Dira Paz, Paulo Oliveira, uns baita dubladores, uma história leve pra toda a família alegre. É isso aí, espero vocês lá, hein? E é isso aí, pessoal, e tem mais, viu? Confere aí que tem mais, aguarda! Fala pessoal do Raio Ômega e da Rádio Energia 97 FM, eu tô aqui com o Celton Mello para falar da animação Lino, uma aventura de 7 vidas. Celton, obrigado pela oportunidade que você tá dando pra gente. Obrigado a você, e veio com a camisa do The Doors, então ganhou meu respeito. Jim Morrison sempre. Jim Morrison para sempre, na realidade, para sempre, com certeza. Sem dúvida. Léo, assim, Lino, eu falando Lino, eu não falando tem problema, Lino. É ato falho. Lino. Segue o jogo. Ato falho segue o jogo. Lino, voz do Lino que você faz, quem tem... Aliás, você já tem uma rodagem tremenda com relação à animação. E aí eu queria saber desse novo momento da animação brasileira, tratando-se aí de uma animação que vem com uma qualidade absurda, aí batendo de frente com outros estúdios, e assim, talvez um divisor de águas nesse cenário. O que você tem pra falar pra gente dessa expectativa? Cara, é a capacidade falando especificamente desse trabalho, o Rafael Ribas é um gênio, o diretor do Lino. Assim, realmente é um cara que se estivesse em Hollywood, ele tava milionário. Ele é um Carlos Saldanha, assim. Ele é brilhante. E ele fez esse filme com um orçamento mínimo, né? É Sabe assim, deve ser o departamento de rascunho da Pixar. E você vê o filme e você fica impressionado. Então eu até falei isso aqui na pré-estreia, que a gente estava junto, todos nós. Eu até falei ali, porque às vezes fica um clima meio assim, por favor, vai ver nosso filme, que estreia 7 de setembro, é uma animação. Quase assim meio pedinte, por favor, é um filme brasileiro de animação. Não, é um filmaço, super bem realizado, impecável, tecnicamente. Vai ao cinema com a criançada e você vai entender o que eu tô falando. É brilhante. Tem uma coisa legal que eu tava conversando com o Rafael, inclusive, ele falou, bom, você tem trabalhos seus, não só como ator, mas dublador, produtor, diretor, e ele comentou, ele falou assim, o Celton deu uma força tremenda com relação à originalidade, trazer originalidade pro Lino, ajudar nessa parte da produção, ajudou bastante a mim, da forma que você tá elogiando ele elogiou bastante a sua participação, né? E aí, como você tem esse know-how de diretor também, como que funcionou esse casamento na realidade? Cara, na verdade ali eu fui muito na direção dele, ele sabia muito bem o filme que ele queria fazer, e no caso de uma animação, realmente estava na cabeça dele, então ele me dirigia e ele me contava, ele falou, aqui você vai estar correndo e vai chegar um caminhão, você vai pular nesse caminhão, então você tinha que imaginar, o que é uma coisa incrível. E trabalhar com voz é uma coisa que me agrada, eu fui dublador profissional durante toda a minha adolescência, foi uma época feliz da minha vida, onde eu aprendi muito, então foi um prazer enorme participar desse projeto. Inclusive tem uma coisa que é muito nostálgica pra mim, por exemplo, que é a sua voz no Ralph Macchio, do Karate Kid, o antigão lá. Meu irmão, eu dublava o Ralph Macchio no Karate Kid, no Crossroads, naquele que ele toca blues. Sensacional. Eu dublava o Clube dos 5, eu fazia o Judd Nelson. Eu dublava a série do Johnny Depp, que chamava Anjos da Lei. Só um momento nostálgico. Eu fazia o japonês, que chamava Yoki. Eu dublava 3 é Demais, aquela série que tinha as criancinhas. Eu era o Jazz, que era o gatinho, assim, que tocava guitarra. Toda essa galera. Dublei o Charlie Brown durante muitos anos. Então eu fui dublador profissional na Herbert Richards. Só mais uma coisinha pra gente encerrar. Tá relacionado ao cinema, na realidade. Isso interessa a todos, porque o canal nosso no YouTube é um canal que fala bastante sobre cinema. Ótimo. O Filme da Minha Vida, onde você dirige, né? Que é um filme assim, muito sensível, extremamente sensível, né? A inspiração, e uma coisa que eu vi nos veículos de comunicação, você falando da parte envolvendo o cast, como você procura buscar um ator ideal, a atriz ideal pro papel. Isso daí que eu gostaria que você comentasse pro pessoal, que abrindo essa parte do cinema que é legal também. Claro, acho que assim, escalar a pessoa certa já é 50% do teu trabalho feito. Então ali no meu caso era o Johnny Massaro, o protagonista, que é um menino de ouro. Aí eu tinha o Vassan Cassel, tinha o Rolando Boldrin, tinha tanta gente talentosa. Mas eu acho que o principal a ser dito é o Filme da Minha Vida tá fazendo um sucesso enorme. A gente tá na 5ª semana em cartaz, em 100 salas de cinema. Isso é um feito e tanto para um filme brasileiro, ponto. Sim, Tem é filmes verdade. brasileiros que não chegam na segunda. Alguns não são nem lançados. Mas qual é o link entre o Filme da Minha Vida e o Lino? São filmes gentis. O Filme da Minha Vida, acho que grande parte do sucesso dele é que ele é gentil. Gentil, tira do gancho.
Tira do gancho. Isso. Essa é a vida. Aqui tá YouTube, tocando o tá telefone. Tá tranquilo. Tá tocando o telefone e a gente tira do gancho. Toca o barco. Mas eu acho que o bonito é o seguinte, é um filme doce, falando do filme da minha vida, é um filme gentil com o público, gentil com a imaginação do público. Eu acho que isso é que fez o sucesso dele. Porque a gente vive uma época tão estranha, tempos tão nublados. Exatamente. E esse filme é uma luz. E eu acho que é um alívio pro público. E agora, vindo pro Lino, mesmíssima coisa. Um filme também ensolarado, um filme sensível, com mensagem muito bonita, divertido. A criança vai curtir, o pai vai curtir, é divertido, é emocionante, com uma mensagem linda no final, que eu não posso contar. É lógico, sem spoilers, tá, gente? Sem spoilers. Tem que assistir pra ver, mas é uma mensagem lindíssima. Então, um convite aqui, Lino nos cinemas, pra criançada, pros pais, programaço. Vai ao cinema que você vai amar. É a boa do feriado. E só pra dizer mais uma coisinha aqui pra completar, o Celton tá num assim, esse ano tá cheio de trabalho, né? Porque teve 200 coisas. Teve o soundtrack também, que você atuou, né? Sim. Soundtrack, filme da minha vida, Lino agora. Minissérie da Globo, que estreia em janeiro, chamada 13 Dias Longe do Sol. Tô filmando com o Zé Padilha uma série pro Netflix que chama O Mecanismo, ou seja, eu preciso de férias, Brasil. Hashtag eu preciso de férias. Férias para Celton Mello, beleza? Então a gente encerra o Raio Ômega por aqui. Celton, brigadão, viu? Obrigado e ó, Lino no cinema, filme lindíssimo, não percam. Leva a criançada que eles vão amar. Valeu.